Seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança, eu sou o pastor Vanderlei Andrade e hoje vamos estudar sobre benignidade, fruto do Espírito. Nós estamos na quinta virtude do fruto do Espírito. Lembrando que benignidade é caráter de um cristão. Nós necessitamos evidenciar essas virtudes do Espírito. E o texto básico é Gálatas 5, 22 e 23. Eu enumero aqui o versículo 22 para que você possa memorizá-lo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, primeira tríade. Longanimidade, benignidade, bondade, essa é a segunda tríade. Fé, mansidão, domínio próprio. Então vamos estudar hoje benignidade, que é a segunda virtude da segunda tríade, ou seja, a quinta virtude, para não confundir a sua mente. São 9 virtudes, ok? Nós já olhamos esse quadro, mas ele é importante para que você possa memorizar. Amor, alegria e paz é fruto do relacionamento com Deus. Para relacionar-me bem com outras pessoas, eu preciso de longanimidade, benignidade, que vamos estudar hoje, e bondade. E a gente pode entender benignidade como integridade, ok? Consigo, relacionamento consigo, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fechando assim a terceira tríade. Benignidade como quinta virtude, nós aprendemos que benignidade também é um atributo de Deus, como vimos na semana passada, a longanimidade é atributo de Deus. E eu quero dar base a isso, olhando para a 2 de Pedro 1,4. Eu vou pedir que alguém leia, por favor. Benignidade é atributo de Deus e passa a fazer parte da natureza de um cristão. Ou seja, só um cristão pode evidenciar a virtude do fruto do Espírito, e para evidenciá-lo, e quando evidenciamos, nós estamos nos assemelhando na natureza espiritual à natureza de Deus, porque Deus é benigno. Lembre-se disso, Deus não tem benignidade, Ele é benigno. Quem vai ler? 2 de Pedro 1,4. Pelas quais nos tem promessas, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Seria interessante a gente ler o versículo 3 também, que na verdade o versículo 3 vai dar entendimento, né? Visto como pelo seu divino poder do Espírito, nos têm sido doadas todas as coisas, inclusive o fruto do Espírito, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E aí sim o versículo 4 vai identificar pelas quais nos têm sido doadas por Deus suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Semana passada nós lemos esse texto também, no outro vídeo, né? E nós descobrimos aqui que o fato de Deus nos capacitar com a salvação, nos outorgar a salvação e nos capacitar, enchendo-nos do Espírito e manifestação do fruto do Espírito na nossa vida, vai nos tornar co-participantes com Cristo na sua espiritualidade. Por isso que faz parte da natureza do cristão, deve ser evidenciado na natureza do cristão a benignidade. Quando isso não ocorre? Quando estamos na carne, quando as obras da carne prevalecem. Por isso que é importante, Gálatas 5, Paulo começa com obras da carne e depois ele entra no fruto do Espírito. É só você olhar o capítulo 5 de Gálatas que você vai ver isso. A benignidade acha-se associada à misericórdia e à compaixão. Por que a gente pode observar isso? Porque misericórdia e compaixão também são atributos de Deus. É impossível uma pessoa ser benigna sem ser misericordiosa. A pessoa benigna, geralmente ela é misericordiosa, porque uma coisa está associada à outra. Assim como não podemos desassociar o amor do cuidado. Quem ama, cuida. Por que uma mãe cuida tanto de um filho? Porque ela ama. Ela sabe quanto custou 9 meses na barriga. Ela sabe quanto custou as dores de parto. Ela sabe o quanto custou gerar esse filho ou essa filha. Por isso, o amor é forte, é muito forte. Isaías compara, né, esse amor de mãe, dizendo, pode uma mãe por acaso esquecer do filho que tanto ama? Todavia, eu, o Senhor, nunca
me esquecerei de ti. Deus nunca vai nos abandonar. Por isso que misericórdia e compaixão, elas andam juntas, porque a benignidade gera misericórdia. A gente é longânimo, a gente é benigno e a gente é misericordioso quando o fruto do Espírito permanece em nós e através de nós abençoando os nossos relacionamentos. Lembre disso, longanimidade, benignidade e bondade são as 3 virtudes que vão azeitar o nosso relacionamento entre pessoas. Então, quando o meu relacionamento não está bem com Wanda, está faltando longanimidade, benignidade e bondade. Ou está faltando 1 ou 2, ou às vezes os 3. Se tiver na carne, está faltando os 3. Percebe isso nos seus relacionamentos. E para melhorar os relacionamentos, eu preciso evidenciar isso. Principalmente em família. Olha o Natal chegando aí, ó. Base bíblica para isso. É muito importante lermos o Salmo 103. Aliás, lembre-se disso, os Salmos têm muito conteúdo do caráter de Deus e por isso os Salmos são importantes, porque os Salmos apontam para o caráter de Deus de uma maneira muito sublime. Não despreze os Salmos, viu? Os Salmos são pepitas de ouro. É uma pena que nós não valorizamos, né? Os puritanos chamavam os Salmos de salmoterapia. E realmente é. Quando você estuda um Salmo, a sua mente é afetada para o bem de uma maneira muito interessante. Eu tenho vivido essa experiência. Salmo 103. Eu quero ajuda. Eu vou ler de 8 a 14. Alguém vai ler o 17, o outro vai ler o 18. Tá bom? Em seguida, sem interrupção, eu leio de 8 a 14. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Olha aí, misericórdia, longanimidade e benignidade estão aqui. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, que nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Eu quero ler até o 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Alguém pode ler para mim 17 e 18? Pode ser uma pessoa só, lendo os dois, não tem problema. Mas o amor do Senhor é de integridade a eternidade. Amém. Sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para cumprir. Minha tradução fala, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Sobre quem? Sobre todos? Não. Sobre os que o temem. E sua justiça sobre os filhos dos filhos, ou seja, com os netos. Que bênção, hein? Para os que guardam a sua aliança. Então, há um povo exclusivo aqui registrado no relacionamento com Deus. Quanto maior o meu relacionamento com Deus, mais eu percebo essas virtudes evidenciadas na minha vida, porque o meu relacionamento com Deus vai azeitar o meu relacionamento com o próximo. Lembra quando estudamos sobre a paz? Paz com Deus gera paz com o próximo, que gera paz comigo mesmo. A misericórdia, a longanimidade, a benignidade e a bondade, elas vão caminhar juntas por isso. Porque quando meu relacionamento vai bem, eu estou evidenciando essa tríade, essa segunda tríade do fruto do Espírito. Joia? Vamos para frente? Colossenses 3,12 já está aqui, não precisa abrir. Vamos ler junto? Vai ficar bem bonito? Vamos lá? Revestis, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Paulo, não satisfeito com Gálatas 5, ele vem para Colossenses e ele repete a relação de fruto do Espírito. Em Efésios, ele faz a mesma coisa lá no capítulo 4. É muito lindo isso. Qual é a ideia que me vem à mente? Paulo, como um bom judeu e um bom didata, ele fala o assunto aqui, mas ele vai repetindo, porque a partir da repetição nós memorizamos. Por que sabemos que 2 mais 2 são 4?
e que 2 vezes 2 são 4. Por quê? Porque memorizamos. E régua na cabeça. E régua na cabeça. O meu foi palmatório. Eu peguei a palmatória. Régua na cabeça. Era horrível. Né? Peguei a palmatória. Descobri que eu fiquei gago por causa da palmatória. Quem não pegou palmatória não sabe o que é. Arde. Ok? Mas Deus é misericordioso, bondoso. Oh, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. A misericórdia de Deus é de eternidade em eternidade. Eu acho que a ideia do salmista Davi ali é tentar explicar que a longanimidade é um poço sem fim. Porque Deus não tem começo, meio e fim, né? Ele simplesmente é. Então é por causa da misericórdia dele que nós não somos consumidos. Hoje de manhã eu e Wanda fizemos um devocional em cima de Lamentações 3:24, aquele contexto ali, né? E aí eu publiquei hoje lá no meu status, e agora o status vai para o Instagram também, interessante, não sabia disso, mas está sendo bom para divulgar, está sendo ótimo para divulgar a palavra. Tempo bom, irmão, para divulgar a palavra. Bota lá um versículo bíblico lá sobre esperança, confiança, bondade, longanimidade, o caráter de Deus. Use isso, irmão. Isso ajuda a evangelizar pessoas. Você pode tirar a gente do caminho errado, do caminho do suicídio, do caminho da desgraça, quando ele lê uma palavra de esperança. Faça isso. Abençoe alguém amanhã lá no seu status. A gente bota tanta besteirinha, né? Vamos botar uma coisa útil lá. Vamos lá. Um dos aspectos da obra do Espírito Santo na vida do crente, cheio do Espírito, é fazê-los benignos. É impossível um crente cheio de Espírito não manifestar benignidade. Por isso que todo benigno é misericordioso. É impossível. Seria um contrassenso. E aí, como eu falei de Efésios 4, nós vamos para lá agora, né? Do mesmo modo como Cristo nos tratou, como Deus nos tratou, nós devemos tratar os outros. Por quê? Olha o que está escrito lá. Olha a lição de apóstolo Paulo reforçando o fruto do Espírito para nós. Efésios 4:32 reforça a ideia de apóstolo Paulo como bom professor e mestre que é. Ele nos abençoa recordando-nos dessa virtude do Espírito, para que nós possamos ser benignos com os outros, compassivos e perdoando uns aos outros, porque assim Deus em Cristo nos perdoou. Vamos ler o texto? Quem pode ler? Bem bonito. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, à medida que sou perdoado, eu devo perdoar. À medida que Deus foi benigno comigo, eu cheio do Espírito, eu me torno benigno para com você e para com aqueles que me cercam. A vida cheia do Espírito é uma vida de alegria. É muito gostoso estudar esse tema. Eu estou bem alegre de poder estudar essa série de novo. E agora com vídeo gravado, a gente pode assistir outras horas. Eu creio que você tem algo bem precioso. Aproveitando esse momento, já se inscreveu no canal? Se inscreve, moça. Vai lá, moça, se inscreve, deixa o like, compartilha, abençoa as pessoas que estão ao seu redor. Quantas pessoas estão precisando ouvir essa palavra? Vai, faz agora, não dói, nem custa nada. O que é benignidade? Vamos entender? O significado prático que esta palavra determina é tão significativo que para compreendê-la, de fato, precisamos de vários desdobramentos. Então, o que é benignidade? A gente aprendeu que, cheio do Espírito, nos tornamos pessoas benignas, logo, misericordiosos. Mas como entender, de fato, o que é benignidade? Vamos tentar aumentar o leque, abrir o leque. Benignidade é ternura, é bondade, é doçura, é mansidão, é amabilidade, tem a ver com o ser tratável, da agradabilidade, tem a ver com educação e cortesia. Parece que é algo ufanamente impossível, né? Isso não existe. Quem é que pode ser assim? Uma pessoa cheia de Espírito pode. E o nosso maior exemplo é o próprio Cristo. Por que Cristo é nosso exemplo? Porque ele viveu na carne, mas ele foi cheio do Espírito. E cheio do Espírito, ele manifestou essas virtudes que são fruto do Espírito para nós. Por isso, não me canso de repetir que as bem-aventuranças, Mateus 5, e o fruto do Espírito, Gálatas 5, esses juntos, bem-aventurança mais as virtudes do fruto do Espírito, mostram o caráter de Cristo. Quem era Cristo? John Stott nos ensina isso. Joia?
Isso aqui é muito importante, a gente precisa ler o texto, tá bom? 2 Coríntios 6:6. Fica comigo aí, não vai embora, porque tem preciosidade aqui, hein? Se eu fosse você, eu ficaria aí. Não vai embora, não corre. Se for, leva o celular para ir assistindo, aonde você estiver. 2 Coríntios 6:6. Eu preciso ler com você o contexto disso aqui. Começa lá no versículo 4, tá bom? Paulo está falando da conduta ministerial dele, do quanto ele sofreu, do quanto ele renunciou e do quanto ele foi bênção na vida das pessoas, mas ele vai falar do preço que ele pagou. Ele vai falar em pequenos detalhes. Aqui não tem Aqui não tem uma exegese do que Paulo está querendo falar dele, ele até evita, mas aqui ele falando aos Coríntios, que é uma igreja que ele amava muito, ele dá alguns detalhes do sofrimento do ministério dele. Por que isso tudo significa benignidade e de que maneira isso se manifesta na vida de um cristão? Por que benignidade é importante? Porque é a essência moral de uma pessoa, tem a ver com caráter, com comportamento. O nosso comportamento será afetado, o meu e o seu caráter serão afetados por causa da presença do poder do Espírito. Afeta isso diretamente o nosso caráter, a nossa vida moral. É por isso que Paulo diz, 2 Coríntios 6:6, que ele diz: na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Mas eu quero ler com você a partir do 4. É muito bonito esse texto. Olha o que Paulo diz. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, ou fruto do Espírito aí, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, com ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Olha o 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Que coisa tremenda, né, irmão? Como que pode uma pessoa estar entristecida e viver sempre alegre? É possível. É possível você estar passando por privações, é possível você estar passando por dificuldades, por escassez. Amém. E é isso que Paulo vai falar lá em Filipenses. Entenda isso. Ele disse: aprendi a ver contente, porque ele andava acima das circunstâncias. Então é possível estar entristecido, mas sempre alegres. Eu 10, estou lendo. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia. Não tem como não chorar, né? Essa é a mente do apóstolo Paulo. Ele está mostrando um pouco de quem ele era pelo fato de ele ter sido alcançado, resgatado pelo poder do Senhor, para se tornar testemunha fiel entre os gentios. Ele disse: para isso eu fui chamado. Né? E ele não desobedeceu quando ele vai falar ao rei Agripa, né? Pelo que o rei Agripas não desobedeci a visão que Deus havia dado a ele. Eu vou te dar, já estou quase terminando, exemplos de benignidade. Aí eu quero a sua ajuda para ler os textos. Me ajudem aí? Primeiro exemplo de benignidade, Salmo 103, nós já lemos hoje, não vamos ler, tá bom? Eu acabei de ler com vocês Salmo 103, de 11 a 18. Então, ali está um exemplo de benignidade. Deus sendo o nosso modelo para seguirmos. Note que é Deus abençoando os seus filhos. Ali são promessas para quem nasceu de novo, para quem já tem o Espírito como selo, penhor da herança do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 13. O que ele diz aí? Versículo 13 e 14. Em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. A ideia aqui de que nós, como filhos de Deus, temos o selo, o penhor, a garantia de que somos dele, porque o Espírito Santo habita em nós. Isso é maravilhoso. Amém.
como testemunhou aquele chinês que começou a ler o Novo Testamento, ele não era convertido ainda, ele falou assim: vocês seguem o Deus, a religião de vocês é a única religião que o Deus mora em vocês. Ele ficou assustado, estupefato por essa realidade. Realmente, nosso Deus habita em nós. Nós somos vasos onde habita a pessoa bendita do Espírito Santo. Isso já seria suficiente para terminarmos hoje alegre, né? Mas tem algo mais, fica aí. Jesus com a mulher samaritana, João capítulo 4. Eu não vou ler o texto, você conhece muito bem, mas eu vou narrar detalhes do capítulo 4 de João para você. Abre sua Bíblia aí, ok? O que diz lá João capítulo 4? Jesus vem e senta-se na beira do poço e lá tem uma mulher pegando água, era em torno de meio-dia. Aquela mulher não ia antes, porque ela não era querida na cidade, e ela está sentada ali, Jesus, de propósito, passa ali em Samaria e senta e pede água a ela. E ela logo acha estranho, aquilo é um quebra de paradigma, porque um judeu não falava do samaritano, e a primeira reação da mulher samaritana é: como sendo tu judeu me pede beber? A mim que sou mulher samaritana? E aí Jesus abre o diálogo. Falou em água, deu sede, né? Jesus vai no cerne da questão. Jesus começa a conversar com ela, começa a identificar quem ele é, e ele vai e pede para chamar o seu marido. Aí ela falou assim: eu não tenho marido. Jesus: muito bem, disseste bem, é verdade. Você teve 5 e o que tem agora não é seu marido. E aí ela se assusta. Ela falou: eu vejo que tu és profeta. E aí Jesus vai desenrolando a história. No final da história, lá no final do capítulo 4, ela vai testemunhar para os homens da cidade e chama eles para ouvir Jesus. Eles ouvem Jesus, se convertem, eles dizem: já não é pelo que você nos contou, mas pelo que nós ouvimos da boca dele. Ele é o Messias. E aí Samaria foi revolucionada. Há um outro texto que eu amo muito, que é Jesus com a mulher adúltera, João capítulo 8, você conhece bem a história. Eu gosto de lembrar que os fariseus trouxeram a mulher adúltera para ser apedrejada, mas a lei dizia que os 2 deveriam ser apedrejados, o homem e a mulher. Ninguém adultera sozinho. Mas provavelmente, na minha leitura, aquele cara que adulterou com essa mulher era amigo deles. Então eles trouxeram só a mulher e queriam pegar Jesus. Jesus tem benignidade, Jesus tem compaixão, Jesus tem misericórdia daquela mulher, trabalha no caráter dela, leva ela ao arrependimento, mas ele não a condena. E aí depois todo mundo vai embora, ninguém joga a pedra, né? Aquele que não tiver pecado, Jesus falou: atira a primeira pedra. Todo mundo sai, a começar pelos mais velhos. Ficou ela e Jesus se dirige a ela com toda a compaixão e graça: mulher, que é de teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, nem eu. Vá e não peques mais. Benignidade em ação. É isso, irmão, que é ser benigno. É isso que é ser misericordioso. É possível? Claramente possível. Mas tem que estar com a vida cheia do Espírito. E meu último exemplo, eu amo também, você sabe disso, né? Eu amo esse texto, o encontro, o diálogo de Jesus com Pedro. Jesus vai à praia, assa um peixinho, começa a conversar com os discípulos, e aí ele chama Pedro à parte: Pedro, vamos dar uma caminhadinha? É bom caminhar na praia, irmão. Já fiz vários discípulos lá na praia, lá com o Ivan Trindade, andando até o Rio Una. Muito boa a caminhada. Dá uns 6 km, tem que ter coragem. É uma puxada boa. E aí, vamos lá, o texto? Ivan Trindade, se estiver me ouvindo, meu abraço. De vez em quando o Ivan ouve, assiste lá nossos vídeos. O que diz lá João 21? É importante ler, o texto é pequenininho, não vamos ler, tá bom? Espero você abrir. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. 15. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. 16. Jesus lhe encarregou: cuida dos meus cordeiros. Perdão. 16. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Sim, continua. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor,
Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Muito bom. Versículo 17 já foi? Já. Já, né? Ok. Nesse texto, você sabe disso, Jesus está trabalhando terapeuticamente com Pedro, porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Então, terapeuticamente, Pedro está lembrando desse momento. Pedro está debaixo de acusação, assim como eu e você ficamos debaixo de acusação quando pecamos. O diabo nos facilita o caminho para o pecado e depois ele levanta colunas de aço para nos fechar dentro dela e a gente não conseguir sair dali. Ele fecha a gente e a gente acha que não tem mais saída. Por isso alguns vão ao suicídio, por isso alguns desistem, por isso alguns abandonam a fé, porque não conhecem a graça poderosa, abundante de Cristo para perdoar todos os nossos pecados. Nele tem perdão, querido. Não importa a situação que você esteja. Jesus te ama, morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus inimigos, pelos seus amigos também. Jesus nos ama, Jesus te ama. Siga esse caminho, você vai encontrar a verdadeira paz, você vai encontrar a verdadeira alegria. Aqui Jesus usou 2 vezes a palavra agapau. Tu me amas? E Pedro está lembrando lá, na 3ª vez, Pedro se quebranta e diz: Senhor, você sabes que eu não te amo, eu gosto muito do Senhor. Ele vai usar uma outra palavra menos forte, que é filéus, um amor de irmãos, algo assim, mas não tão forte como o agapau, né? O amor que excede todo o entendimento, que está disposto a dar a própria vida. Pedro entendeu: eu ainda não amo, mas eu vou chegar lá. Você sabe que Pedro chegou lá. Pedro terminou a vida bonito, terminou bem na presença de Deus. Os historiadores dizem que ele morreu crucificado, e quando foram crucificá-lo, ele disse: não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele entendeu. A terapia, a restauração que Jesus fez aqui com Pedro, demonstra profunda benignidade e misericórdia que Jesus teve para com Pedro, para comigo e para com você. Está disponível. A porta da graça está aberta. Entra, venha. É a sua hora, é a sua vez. Vamos para o final? O poder da benignidade não é tão poderoso para transformar, nada é tão poderoso para transformar as pessoas do que o exercício da benignidade. Está em nossas mãos abençoar a vida do nosso próximo. É eu que decido. Ah, mas como assim? Bom, se eu nasci de novo, se eu sou filho de Deus, se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, está nas suas mãos decidir. Você está apto para ser benigno, benigna para com as pessoas que te cercam. E você precisa, para ser uma fiel testemunha de Cristo, eu e você precisamos da benignidade estampada na nossa vida diária. E aí eu vou para a nossa conclusão. Vamos ler juntos? A benignidade espiritual dissipa a escuridão, remove o fardo, fala de paz e reanima os desanimados. É fruto do Espírito que surge sem ostentação e realiza a sua obra. Percebe como que benignidade é indispensável para os nossos relacionamentos? Irmãos, nossos relacionamentos melhorarão muito se nós exercitarmos longanimidade, benignidade e bondade. Aprenda isso, grave isso, peça isso a Deus, clame ao Senhor para ser cheio do Espírito, para que Deus possa te dar essa alegria. Deus não dá o Espírito sob medida, Deus não dá como conta-gotas. Você lembra de Ezequiel 47? Me recordei hoje à tarde desse texto, não coloquei aqui, fiquei pensando, boto ou não boto, vou falar. Ezequiel 47 é aquela experiência de Ezequiel no rio, e Deus manda ele andar 500 metros, traduzindo para a linguagem de hoje, né? Anda um percurso, aquele percurso que manda andar lá, dá 500 metros. Ele anda, e aí a água chega no tornozelo. Aí Deus fala com ele: anda mais. Ele andou mais 500. Aí a água começou a chegar nas canelas. Deus falou: anda mais. Ele andou, a água chegou nos lombos. E aí Deus falou: anda mais. Ele andou mais. Aí já não dava mais para ficar parado, ele tinha que boiar ou nadar. Ali são as profundezas. É ali que Deus quer eu e você, porque aqui eu estou no controle. Lá nas profundezas eu tenho que nadar e depender da correnteza me levar. Eu estou na dependência de Deus, porque a água ali é o Espírito. Esse é o segredo, querido, de ser cheio do Espírito. É quando você não tem mais controle. Na beira da praia eu tenho controle. Lá dentro do rio eu não tenho mais o controle, porque eu estou entregue ao Espírito.
É isso que é o ser cheio do Espírito. Lembra Efésios 5,18? Deixai-vos ser cheios do Espírito. É a melhor tradução lá. Eu sou agente da passiva. Eu não me encho. Eu preciso ser cheio. A verdade não é quanto eu estou cheio do Espírito, é quanto o Espírito já teve permissão para guiar a minha vida. Esse é o segredo. Se você não aprendeu nada e aprender isso, aí está uma chave para você aprender a viver pelo Espírito. Viver da maneira mais bonita que possamos viver. Lê comigo? Seja benigno, torne o mundo melhor. De novo. Seja benigno, torne o mundo melhor. Ah, como a gente precisa. E eu termino, para finalizar. Esse é o final mesmo. Provérbios 12, 2. Está aqui, você não precisa abrir a Bíblia. Se quiser abrir para confirmar, pode abrir. Vamos ler? O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o de intenção perversa está sob a condenação do Senhor. Eu não estou condenando você, eu não estou absolvendo você. Eu estou te mostrando uma palavra que tem promessa para quem é de bem e condenação para quem é do mal. Você decide de que lado você quer ficar. Se você for do bem, alcançará o favor do Senhor. Eu espero que você escolha esse lado. Deus abençoe você. Amém? Inscreva-se, compartilhe, deixe seu like e siga-me lá no Instagram, @WVAndrade. Beleza? Deus te abençoe e no próximo episódio, se Deus permitir, se ele não voltar até lá, nós vamos estudar bondade e eu aguardo você lá. Deus te abençoe. Forte abraço.